Hoje nós vamos falar um pouco sobre o bolo da noiva. Hoje eu vou comentar com vocês sobre qual a origem desse bolo. Quando a noiva vai pedir para cerimoniar o bolo, como ela quer, todos os detalhes que ela quer nesse bolo, com decoração, ela está pensando simplesmente num bolo bonito na festa dela, para as fotos e para guardar de recordação. Mas por trás desse bolo nós temos muito assunto. Por trás desse bolo nós temos uma tradição que vem lá da época da Grécia Antiga. E o que acontecia lá? Por que o bolo é tão importante? Qual a importância desse bolo? Por que os noivos cortam o bolo juntos, a primeira fatia? Por que esse bolo é importante dividir com seus convidados? Assim, vamos começar então falando sobre a origem dele. Ele lá na Grécia Antiga, os noivos quando casavam colocavam as suas melhores vestes e iam para a cerimônia, e após a cerimônia na mesa tinha um pão. Esse pão ele era quebrado na cabeça da noiva, não para machucar a noiva, ele quebrava em cima da cabeça, né? E as migalhas os noivos então comiam, acreditando que aquele pão ele ia trazer a prosperidade e a fertilidade para o casal. Com isso, as pessoas que estavam, os convidados que estavam na festa, eles queriam também compartilhar disso. Aí eles se envolviam em pegar migalhas também e pegavam as migalhas desse pão. O tempo foi passando e isso foi transformado em um bolo. E esse bolo, ele começou a ficar então na frente da noiva e do noivo, e a noiva pegava e partia a primeira fatia. E ela partia essa fatia ainda acreditando na situação de que os noivos iriam naquela primeira fatia partilharem juntos de uma prosperidade, uma fertilidade, né, vindo daquele bolo. Por que o bolo e por que o pão? Acredita-se, né, que o trigo, isso já é uma coisa de Bíblia, né, já é um assunto que todos conhecem. Acredita-se que o trigo, ele traz isso, ele traz a fertilidade e ele traz a prosperidade. Então, como o trigo é um ingrediente, um dos principais ingredientes do pão e do bolo, ele foi tratado com essa importância. Então, quando chegou na fase do bolo, esses bolos começaram a ficar mais bonitos, começaram a incrementar mais esses bolos, né? Lá foi passando, veio a Idade Média, foi para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, né? Essa ideia do bolo, da noiva cortar e dividir com o noivo, compartilhar com o noivo essa prosperidade. E chegou em 1840 a Rainha Vitória. E a Rainha Vitória revolucionou tudo. Aí depois, como vamos ver nos outros vídeos, a Rainha Vitória, a partir do casamento dela, é que veio o vestido de noiva branco, a grinalda de folha de laranjeira, o topo de bolo. Ela trouxe uma revolução para o casamento. Mas hoje nós estamos falando sobre o bolo. Por que ela mudou a história do bolo? Ela continuou utilizando a tradição de que o bolo seria a prosperidade, compartilhava a fertilidade e a prosperidade muito forte, só que dessa vez ela pediu para o confeiteiro dela, do castelo, fazer um bolo maior. Ela queria um bolo maior e queria um bolo branco. E aí foi chamado na época pelo confeiteiro, né, de bolo de gelo, porque ele ficou branco e porque surgiu aí o glacê real, que é aquele glacê branquinho, que ficava a casquinha e comportava ele ficar um pouco maior. Nesse momento, a noiva e o noivo começaram a partir o bolo juntos. Então, incrementa nessa tradição que os noivos estão pela primeira vez após a cerimônia do casamento compartilhando algo, cortando junto. E aí veio essa ideia também porque os bolos começaram a ficar maior. Quanto maior, ela queria mostrar poder, ela queria mostrar glamour, por isso ela pediu um bolo grande. Então, o bolo grande, a noiva já não tinha mais condição de cortar sozinha, ficava difícil para ela. Veio o noivo para ajudá-la a fazer o primeiro corte e seria então, vem aí a tradição de que os dois, o casal, pela primeira vez após a cerimônia de casamento,
fariam o corte, é o primeiro ato deles, junto após a cerimônia, o corte do bolo e os dois provando, partilhando da prosperidade e da fertilidade. Não mais se pega migalhas e aqui já os convidados recebem então uma fatia de bolo, compartilhando então, os noivos compartilhando então com os convidados essa prosperidade e fertilidade. Vejam toda a história que tem atrás do bolo, da primeira fatia do bolo, né? Que coisa linda que veio, que trouxeram. Depois disso, começou só a melhorar, né? A melhorar, que eu digo o que é. A noiva, ela pode ser moderna, ela pode ser tradicional, ela pode ser ousada, ela pode querer um bolo, qualquer bolo, um bolo preto com branco, ela pode querer um bolo de 7, 8 andares, ela pode querer um bolo de 1 andar, não importa. A noiva faz o bolo com a decoração como ela quer, como ela achar que vai ficar bom do gosto dela. Desde que ela traga a tradição de que o casal vai partilhar da prosperidade e fertilidade que ali está, é isso que importa, o ato dos dois, o ato do casal nesse momento. Então, o bolo é essa tradição que a gente tem por hoje para conversar com vocês, tá? A gente vai trazer muito mais material para vocês e se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, podem me questionar, podem mandar opinião. A gente tem por aqui as nossas redes sociais, nos sigam lá no Instagram, nos sigam em todas as redes sociais, né? Se gostarem, coloquem um joinha para nós, compartilhem, por favor, mostrem para as noivas, né? Eu estou falando com vocês, noivinhas. Então eu quero que vocês compartilhem com as suas amigas, com as suas cerimoniais, para que elas entendam essa tradição